Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Inciso Final e olha só, bora acompanhar aí a Ana Campaiolo foi lá no Três Irmãos e ela deu uma aula do que é ser de direita. Fez o esquerdista lá ficar gaguejando, ele não sabia nem, ele perdeu o rumo praticamente. Foi sensacional aí esse podcast dela, tá? Vou contar com o like de vocês aí, os créditos ficam na descrição pros Três Irmãos, tá? E verifica se você tá inscrito no canal. Bora lá pro vídeo. Robertinho comete um crime, de quem é a culpa? Do Robertinho. Pensamento individualista, pensamento de direita. Cada um é responsável por seus atos. Mas vamos analisar, por exemplo, o caso do menor infrator, de quando a Maria do Rosário era a nossa ministra dos Direitos Humanos. Quando o PT estava no poder, a Maria do Rosário era ministra dos Direitos Humanos. Aconteceu um episódio lá em que houve troca de tiros, etc, etc. E a Maria do Rosário deu uma declaração dizendo que é o seguinte: a sociedade quer punir o menor infrator que só comete esses crimes por causa da própria sociedade, por causa do capitalismo. Também vocês devem ter visto aquele vídeo da Márcia Tiburi, filósofa de esquerda, que diz: eu entendo a lógica do assalto. A sociedade coloca no adolescente, no jovem, o desejo de consumir ou de ter algo que ele não tem. E ele vai em busca disso, essa é a lógica do assalto. Então, veja, para quem é de esquerda, assim como a agência, nós estávamos falando sobre agir diante do mundo, né? Agir na história individual e coletiva, a culpa também é individual e coletiva. Então, uma coisa decorre da outra. Então, é evidente que quando você fala com um cara de esquerda, ele vai diluir a culpa do infrator para elementos abstratos fora do infrator. A família, a religião, a cultura, a sociedade. E quem que é o grande pai do pensamento de esquerda, então? Eu tenho certeza que vocês vão lembrar desse. Que é o Jean-Jacques Rousseau. É um grande iluminista de esquerda. E qual é a frase mais famosa do Jean-Jacques Rousseau? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ótimo. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. A Maria do Rosário nada mais é do que uma neta filosófica de Rousseau. Porque toda vez que alguém comete um crime, a Maria do Rosário diz que a culpa não é dele, mas a sociedade o corrompeu. Então, essa lógica russoniana de esquerda, do iluminismo de esquerda, é essa aí. Que a culpa é coletiva. Quando o Zé Maier... Vocês lembram que o Zé Maier ator da Globo, passou a mão nas partes de uma mulher lá da Globo e tal. Aí ele foi descoberto, foi exposto e na hora... Depois de muita resistência, ele acabou por confessar e pedir desculpa. E na hora que ele foi pedir desculpa, ele escreveu uma carta. Nessa carta, onde ele pede desculpas, ele diz o seguinte: eu preciso que entendam que sou fruto de uma geração... Pô, meu pai é da geração do Zé Maier, meu pai não passou a mão em ninguém. A culpa não é da tua geração, a culpa não é do meio, a culpa é tua, foi você que passou a mão na mulher. Então, toda vez que você fala com um esquerdista, ele vai transformar a culpa em algo coletivo. Ele pode até reconhecer uma parcela de culpa na agência do indivíduo, mas ele vai botar a culpa no coletivo. E por isso é tão difícil para a esquerda solucionar problemas de violência. Solucionar problemas de crime. O governo atual tem feito políticas públicas aí para combater o feminicídio. Assim. Tipo o quê? Então, o governo Lula agora pediu para enrijecer as leis, né, para a mulher ter mais acesso na hora de fazer a denúncia, para a mulher ter mais proteção, né, na hora de pedir o afastamento de um agressor, coisa do tipo. O governo tem trabalhado. Eu conversei com algumas deputadas do PSOL e elas falaram o seguinte, que quando elas levantam essa bandeira, principalmente na questão da progressão de pena, é porque no Brasil existem números que mostram que o encarceramento em massa não adianta nada. Os governos que mais construíram presídios no país foram governos do PT. Os governos que mais aumentou a população carcerária foram governos do PT. Então, assim, o governo do PT construiu presídios, prendeu pessoas e eles viram que só aconteceu de aumentar o crime organizado, fortalecimento do crime organizado. Então, assim, eles estão vendo que não adianta só prender e deixar dentro do presídio. Então, mas então o que elas propõem? Outras coisas têm que ser feitas. Não, mas eu tô te entendendo, mas você vê que isso que você tá me dizendo é completamente coerente com o pensamento de esquerda? Veja bem, ela tá novamente... Eu sou um cara coletivista, né? Não, tudo bem. Faz parte do meu DNA, talvez. Sim, mas você veja, não é incoerente com o que a esquerda pensa. É a coerência da esquerda. A coerência da esquerda é a seguinte: não adianta eu prender João pelo seu crime se o encarceramento, se o machismo, se a cultura... Não é... É porque não é tão simples assim, é complexo. Eu também acho que não é simples, concordo. Não é simples. Mas você percebe que há uma coerência em defender o desencarceramento. Sim. E o pensamento de esquerda. Sim. Certo. Da mesma forma, tem até uma frase bem famosa do Bolsonaro, que deixou ele famoso lá um tempo atrás, no começo, que foi aquela... A melhor coisa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas, lembram disso? Daí tem aquele meme: é só não matar, não estuprar, que tu não vai pra lá. Lembram disso? Então, basicamente, de uma
uma forma intuitiva, que eu não sei se o presidente chegou a ler Thomas Sowell, eu não sei no que ele fundamentou isso, mas de uma forma intuitiva. Ele estava defendendo o pensamento de direita para combater a criminalidade, que é... O pensamento de direito para combater a criminalidade é encarcerar, prender o criminoso. Você pode me dizer, mas os índices mostram que... Sim, porque não basta, o cara tem que ser preso e não pode ter acesso ao celular. Ele não pode ser preso com um faccionado da mesma gangue que a dele. Ele não pode comandar o crime organizado dentro da cadeia. Ele não pode fazer escola de crime organizado dentro do presídio. Tudo isso aí eu concordo com você. Eu concordo plenamente. Então, o cara que está encarcerado, que está preso, ele tem que estar preso de verdade. Ele não pode estar semi-preso, comandando o tráfico, tendo regalias, sabendo que pode progredir de regime se comportar. Olha, eu trafiquei por 20 anos. Aí eu sou preso. Aí eu progrido de regime por meu bom comportamento. Como é que eu vou me comportar mal também dentro da cadeia, né? Tenho duas opções. Eu sair no pau agredindo outros presos ou ficar ali cumprindo a minha pena. Eu não posso ganhar um prêmio por cumprir a minha pena. Eu tenho que cumprir a pena. A pena é um castigo pelo crime que eu já cometi. Como é que depois de um tempo cumprindo a pena de um crime que eu já cometi, eu sou considerado como alguém que teve um bom comportamento? Então, lembra que nós estávamos falando sobre o problema. Então, há um problema. O que a esquerda quer fazer? Resolver o problema na origem. Mas é impossível, porque tem como mudar a natureza humana? É possível mudar a natureza humana? O homem que nasce mal, deixar de ser mal? Nós somos naturalmente maus. Então, talvez com a educação, não? Não, mas aí que tá. A educação é o que a direita propõe. É uma solução externa, pontual e não absoluta. Uma frase que eu gosto muito, que agora me fugiu o autor, mas ele diz o seguinte: o socialismo é a ideologia certa aplicada à raça errada. Seria tão bom se não existisse inveja, sentimento de posse, de ciúme, de propriedade. Mas isso existe, é possível isso? Não. Não. Por mais que você e eu nos dediquemos em nos tornarmos estoicos, desapegados, nos espiritualizamos ao máximo, nós não temos como fazer isso acontecer com os demais. É por isso que, mais uma vez, o cristianismo, a religião, ela é um elemento político. Porque o cristianismo diz o seguinte: você, Robertinho, você, Rodrigão, eu, nenhum de nós vai conseguir mudar a sociedade. Jesus chama cada um e diz: mude a si mesmo. Um dos textos bíblicos mais famosos é: negue-se a si mesmo. Quem quiser herdar o céu, quem quiser ir para o céu, negue a si mesmo e me siga. O que quer dizer negue a si mesmo? Eu estou possuído de ciúme. Eu posso dar vazão ao meu ciúme? Não. Negue-se a si mesmo. Eu tô possuído de inveja. Eu posso dar vazão à minha inveja e roubar o iPhone do Robertinho? Não. Negue-se a si mesmo. Então, o cristianismo é uma proposta de solução individual, onde cada indivíduo policia a si mesmo e tenta melhorar. De modo que isso vá se espalhando do indivíduo para a família, para a sociedade melhora como um todo. A proposta comunista ou socialista ou de esquerda é: nós vamos mudar a sociedade para forçar o indivíduo a mudar. Não vai acontecer isso. E as pessoas que não acreditam no cristianismo, como faz com essas pessoas? Não, mas eu não tô falando nesse momento eu não tô falando do cristianismo como um elemento teológico, eu tô falando como um elemento político. O cristianismo foi o que... O cristianismo tem as bases fundamentais porque a gente chama hoje de iluminismo de direita. Então, para eu entender o que é o iluminismo de direita, eu nem tô falando que o iluminismo de direita não é tudo que existe. Antes de existir a Revolução Francesa e Americana, de direita e esquerda e tal, existia a monarquia. Nem se discutia isso aí, né? Direita e esquerda, certo? Mas para entender... O cristianismo foi a base para chegar em todas essas conclusões. Sim, porque E ele serve para qualquer pessoa, independente do que ela acredita ou não. A esquerda, de certa forma, nega os princípios cristãos. Ainda que o cara seja religioso, a espinha dorsal do pensamento esquerdista nega os princípios bíblicos. Porque Rousseau diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Rousseau é o grande expoente da esquerda. Jesus diz que o homem nasce mal e é um miserável e nojento. Então, como é que eu vou conciliar essas duas coisas? Isso só é possível porque Rousseau não era um homem vinculado à tradição cristã. Já os iluministas de direita o eram. Então, o elemento religioso, por mais que as pessoas digam, mas não pode misturar religião com política. Quando uma pessoa diz que não pode misturar religião com política, no geral ela é de esquerda. Por quê? Eita, velho. Porque se eu não misturar religião com política, quem sai ganhando? Qual é dos dois? O iluminismo de esquerda, é evidente. Veja, se o iluminismo de direita é pautado em elementos religiosos e o iluminismo de esquerda é pautado única e exclusivamente no cientificismo, no racionalismo, supondo, né? É o que eles mesmos dizem. E eu tirar o elemento religioso, eu enfraqueço quem? Eu enfraqueço a direita. Eu não enfraqueço a esquerda. Então é óbvio que a esquerda vai falar sobre isso. Tem a ver com quem vai ganhar ou quem vai perder. Eu acho que tem mais a ver com o que é melhor para a sociedade. Tá certo, né? O que é melhor para a sociedade hoje. Concordo. Será que o melhor para a sociedade hoje não é tirar a política a religião da política? É o que a esquerda pensa. E não é o que a direita pensa. E é normal. Eu não penso isso. Não pensa? Jamais. Você concorda com a bancada da Bíblia? Bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada do boi. Ó, eu te falei aqui antes de começar o episódio, né? A gente foi pra China recente.
E lá na China, eu fui numa igreja, No museu, andei né? na Não? igreja, né? Vi a história da igreja, quando ela foi fundada. Tive a oportunidade, comprei uma Bíblia dentro da igreja, né? Trouxe ela pro Brasil, tudo. Depois eu fui numa livraria. E lá na livraria, tinha todos os livros lá na livraria da China, inclusive uma área dedicada a marxismo, tinha o Capital, tinha tudo ali, Xi Jinping, Deng Xiaoping, Mao Zedong. E eu perguntei, onde tem Bíblia aqui na livraria? Ela falou assim, Bíblia só vende na igreja. Não Ué, mas por quê? Não vende Bíblia em livraria. Você quer usar da sua fé, trabalhar a sua fé, melhorar a sua fé, não tem problema nenhum. Mas você tem que ir para a igreja. Você não tem que ir em outro lugar, você não tem que ir em outro estabelecimento, você não tem que ir para o Congresso Nacional com a sua Bíblia debaixo do braço. Você quer ser budista, você pode ir lá para o templo lá e fazer a sua oração. Você quer ser muçulmano, tem mesquita lá, tem sinagoga lá, tem tudo lá. Mas você tem que deixar a religião para esses lugares. A religião, ela não tem que estar dentro de um Congresso Nacional decidindo a vida das pessoas. Tá, mas veja bem, por que eu não posso levar a Bíblia, que é um livro milenar escrito por 40 autores, mas eu posso levar Rousseau, que é escrito por um cara só, que abandonou os próprios filhos para dentro do Congresso? Porque a Bíblia é uma parada que foi inspirada por Deus. Foi ou não foi? Para algumas pessoas que acreditam. Tá, Para algumas pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. Então você não pode levar esse livro porque lá tem pessoas que não acreditam. Tudo bem, mas olha só. Eu também não acredito em Rousseau. Eu não acredito em Rousseau. Mas ele existiu. Ué, mas os 40 autores da Bíblia existiram também. Ou não? Tá, mas Rousseau não foi inspirado por Deus a hora que escreveu... Mas vamos começar por aqui. A Bíblia foi inspirada por Deus ou não? Você acha que foi ou não? Pelos autores que escreveram... Na tua opinião, você acha que foi? Não, eles acreditam que foram inspirados por Deus e pra mim tá tudo certo. Você acha que foi? Eu, Rodrigo? Eu acho que não. Tá, você acha que a Bíblia não foi inspirada por Deus? Não, eu acho que Eu acho que Rousseau não foi inspirado por Deus. Eu também concordo com você. Ok, então por que dois livros... Vamos igualá-los aqui, eu e você. Os dois livros são só livros, escritos por autores. Por que dentro do Congresso eu posso ter Rousseau, posso ter Thomas... porque eu posso ter Thomas Hobbes, eu posso ter Edmund Burke, eu posso ter todos os autores dentro do Congresso, posso ter Marx, mas não posso ter a Bíblia, que tem 2000 anos, é um livro de história, de epístolas, de poemas, por que não poderia? Porque lá só temos livros que não são inspirados por Deus. Mas você tá me dizendo que a Bíblia não foi inspirada por Deus. Mas você acredita que foi? Sim, mas eu não posso ter esse direito. Então você quer dizer que se eu acredito... E você tá levando lá porque você tá falando que o teu livro é melhor porque o teu livro foi inspirado por Deus. E você tá falando que o teu livro do Rousseau é melhor que o meu porque não foi inspirado. Não foi inspirado por Deus, foi baseado em estudo dos homens. Mas olha só, olha só, você tá me dizendo que o meu livro, que eu digo que foi inspirado por Deus, não pode ser usado, mas o teu que não foi, pode. Pode, porque foi feito pelos homens. É um contrassenso. Foi feito pelos mas homens. Mas a Bíblia também foi feita por homens. A Bíblia também foi feita por homens. Não, mas esses homens falam que foi inspirado por Deus. Mas Rousseau também achava que ele era um grande pai da humanidade. Pegam o Corão e falam o Corão foi inspirado do mesmo jeito não, né? Vamos com calma. Por Deus, do mesmo jeito que eles pegam a Torá e falam, a Torá foi... E aí, qual livro que a gente vai usar inspirado por Deus? Não, mas você pode ler todos. Como é que você vai proibir um livro? Que loucura é essa? Não, se você pensa... Eu não tô proibindo o livro. Então ela pode usar o livro na casa dela, com a fé dela, com a família dela, do jeito que ela quer. Ela não pode usar esse livro pra fazer leis, principalmente falando que são inspirados por Deus. Escuta aqui, mas olha só, Rodrigão. Por que eu posso usar Rousseau pra fazer leis, mas não posso usar Moisés pra fazer leis? Porque Moisés foi educado na alta corte do Egito, na melhor educação científica da antiguidade, foi criado dentro de uma sociedade politeísta, era um cara muito inteligente. Moisés era um intelectual. Não tem dúvida. Então por que eu não posso usar Moisés, mas posso usar Rousseau, que é um filósofo de 2 séculos atrás, que teve filho e abandonou os próprios filhos? Porque um dia ele falou assim, vou ali trocar uma ideia com um cara ali, e voltou com a pedra falando que foi Deus que mandou. Mas Rousseau... Ele escreveu os 10 mandamentos ali, e quem não obedecer isso aqui vai ser punido por Deus, porque tem Deus envolvido o tempo todo. Sim, mas olha só, Moisés disse que quem não seguir os 10 mandamentos será punido por Deus na vida futura, no céu ou no inferno. Rousseau disse que quem não seguir os princípios da razão vai ser condenado pelo Estado na guilhotina, pô. Olha só, Moisés no Antigo Egito, Moisés na Antiguidade dos Hebreus não condenava ninguém à guilhotina. Ninguém foi morto em cima de um monte, a espadada na cabeça, porque não seguiu as leis de Moisés. Não na mesma medida que Rousseau, que preconizou a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, os caras matavam tanta gente que tava dando trabalho pro algoz ficar dando espadada. Daí os caras fizeram uma guilhotina pra facilitar, cortar a cabeça mais rápido. Qual desses 2 livros fez mais mal?
Isso mudou bastante hoje, né? Tem muita gente que usa livro aí em nome de Deus e tá matando pra caralho. Mas aí que tá. Tá matando mas qual que é o teu mais princípio, hoje do então? que Moisés matou. Mas qual que é o teu princípio, então? Porque se o nosso princípio for... Eu acredito que o Estado tem que ser laico. Opa, achei ótimo. Laico, quem foi que e criou a religião não tem que participar de nenhuma assembleia, de nenhum congresso. A religião tem que ser guardada pra dentro da sua casa, com a sua família, do jeito que você acha melhor. Mas você acabou de voltar no que a gente tá conversando antes. Quem criou o que você chama hoje de Estado laico? Quem criou? Não. Não? Então tá bom, achei que você ia falar, cara. Olha só, vamos lá, volta comigo. Quem criou o Estado laico? Vamos lá, nós vamos chegar nisso. E, durante a época da Nova Inglaterra, quando os huguenotes, os protestantes começaram a ser perseguidos na Inglaterra pelos católicos, você lembra que católico e protestante viviam brigando? Sim. Um queimava a igreja do outro. Sim. Então, muitos, entre aqueles que migraram da Inglaterra para Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, vieram os huguenotes, os protestantes, os puritanos e tal. Eles vieram morar aqui. E depois teve as guerras que continuaram a acontecer entre a Nova Inglaterra e a Inglaterra. Brigavam, disputavam e tal. E um queimava a igreja do outro, confusão e briga. Então se estabeleceu pelos próprios cristãos, os cristãos olhando para si mesmos, porque não há nenhum povo, civilização mais autocrítica que o cristianismo e o Ocidente. Ninguém faz mais autocrítica do que nós. Nós criticamos a nós mesmos. Então, os cristãos olharam ao redor para a sua situação e disseram: nós temos que criar o Estado laico. Porque nós não podemos permitir que um presidente católico persiga os evangélicos, não podemos permitir que um presidente evangélico persiga os católicos. Então, nós cristãos vamos estabelecer um princípio de respeito, onde o Estado, veja como você inverteu a lógica aí, o Estado é obrigado a respeitar as religiões. Não é isso que você está me dizendo aqui, você está me dizendo que a religião não pode interferir no Estado, não. Não foi isso que o laicismo preconizou a princípio. O laicismo preconizou o seguinte: nenhum líder de república, nenhum presidente pode perseguir os religiosos. Só que esse guarda-chuva do laicismo, ele foi criado para proteger as diversas denominações dentro do cristianismo. O laicismo foi pensado para que os cristãos defendessem uns aos outros, os católicos, luteranos, anglicanos, não se matassem entre si. Agora vem a esquerda, pega o conceito de laicismo, transforma o Estado num Estado laicista, perseguidor das religiões, e diz que os princípios religiosos bíblicos não podem interferir no Estado com base no próprio princípio que só existe porque a Bíblia foi ouvida. Quem disse que todos nós somos irmãos? Quem disse que existem direitos humanos a ser preservados? Todas essas lógicas que você poderia avocar aqui para dizer que nós temos que ter um Estado laico, todas elas são decorrentes da lógica bíblica. Se você for em países onde não há tradição nem judaica nem cristã, não há Estado laico. Não há Estado laico. Eu pergunto, a Índia é um Estado laico? Não sei, é uma teocracia a Índia? A China é um Estado laico? Você acha que a China é um Estado laico? Acho. Perfeitamente, bom exemplo. A França era um Estado laico? A Revolução Francesa era laica? Era ou não era? Veja, todos esses pensadores, todos eles beberam de fontes religiosas e a China é um Estado laico, né? Então, já ultrapassou os limites, porque a religião do cara não está sendo respeitada. Quer dizer que eu não posso comprar uma Bíblia numa livraria, sendo que a palavra Bíblia quer dizer livros. Eu não encontro livros numa livraria? Não, se encontra na igreja. Mas a Bíblia é livro. A Bíblia é livro. São 66 livros, 69. Quantos livros tem a Bíblia? 69. Na livraria você vai encontrar livros científicos. Como assim? O Rousseau é científico? Emílio de Rousseau. Não tem poema lá, não tem poesia lá? Não, tem livros religiosos. Não tem conto de fadas? Tem livros religiosos. Então, mas aí que tá. Mas olha só o que você tá falando. O Estado laico, então, tem que perseguir a religião. Ele não tá perseguindo, não tá matando religioso. Como que não? A China não mata religioso? Não mata, não. A China é um dos países que mais mata religiosos. Não mata, não. A gente foi pra Bíblia lá, andou no metrô. Põe um vídeo aí, Pedro. A gente leu a Bíblia no metrô. Mas vocês leram em chinês ou... Não, Betinho, para de graça, não tô fazendo graça, não, ué. Todo mundo tá te sacando aqui hoje. Centenas de cristãos são mortos e presos em mega operação policial na China, 28 de dezembro de 2025. Como é a perseguição aos cristãos na China? A China prende 30 pastores e intensifica... É porque a igreja tava irregular. Ah, o que que ela... Não, se tinha que fazer isso no Brasil. Quantos pastores não tinham que ser presos aqui no Brasil? Olha essa parada do Banco Master aí, com Lagoinha, que tudo mais, esses pastores... Mas o cara tem que ser preso porque cometeu crime, não porque ele é pastor. Não, mas lá é crime. Lá é crime. Lá se a igreja tiver irregular... Mas o que é irregular? Veja, você tá fazendo com que o Estado... Você tá querendo defender um Estado que vai perseguir a religião que o fundamenta. Não é perseguição, Ana. Você vai lá e fala assim, quero abrir uma igreja, vai ser assim, 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 não vou interferir no Estado. Pô, mas pra que serve a igreja se não for pra interferir? Não vou jogar as pessoas contra o Estado. A gente vai orar aqui e vai ter nossa fé, vai acreditar numa vida depois daqui e tudo e tal. Ah, é isso? Pode abrir então. Olha agora os caras estavam abrindo uma igreja subterrânea
irregular. Tava doutrinando as pessoas para acabarem com a normalidade do Estado. Olha só o que você tá defendendo, então. A autoridade do Estado para impedir as pessoas de se reunirem em torno da crença em um livro específico. Não impediu, Ana. Você podia reunir. Mas você tinha que estar... do jeito que quer. É igual a manifestação com o Alexandre Moraes. Só do jeito que ele quer, pode. Não, você tem que estar regular. Você não pode fazer algo ilegal. Mas olha só, o quem que define o que é legal e o que é ilegal? Você não pode montar uma ilha de Epstein lá. Você não pode... Ok, mas quem define o que é legal e o que é ilegal? O Estado. Mas por que você tá botando o Estado no lugar de Deus? As pessoas não podem se reunir para conspirar contra o Estado. Elas não podem... Esse Estado é ruim, vamos mudar. O que é de Deus é de Deus na outra vida. O que é daqui é daqui. O Estado cuida daqui, Deus cuida da outra vida. Mas onde você tirou isso? Deus cuida desta vida também. Não, Deus não tem que ficar dando pitaco aqui, não tem que fazer, não tem que fazer, não. Principalmente porque tem gente que não acredita em Deus. Tem gente que não acredita em Deus. Então, mas o Estado laico não deve perseguir quem não acredita. Mas tampouco deve perseguir aquele que acredita. Mas ele quer ficar impondo as coisas de quem acredita para as pessoas que não acreditam. As pessoas querem impor. Mas veja bem, o Estado tem que fazer o que as pessoas querem, não o oposto. Não somos nós que temos que fazer o que o Estado nos manda. Se nós formos religiosos, nós temos que impor ao Estado que acate os nossos princípios, porque o Estado serve a nós e não nós a eles. Nós não somos escravos do governo, o governo que é nosso escravo. Se a maior parte da população é cristã, como no caso do Brasil, 86% da população é cristã, 70% é contra o aborto, não interessa se essas pessoas são contra o aborto por princípio religioso ou não. O Estado tem que fazer o que a população quer e não o contrário. Então, se as pessoas querem ler a Bíblia... Faz um plebiscito aí, vamos botar quem é a favor do aborto, quem não é, e se ganhar, que seja aprovado, não pode aborto, como não pode hoje, né? Mas, ganhou, hoje tem que... Hã? Hoje pode. Não, depende da situação, né? Tem algumas situações. É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo e eu vou falar sobre 2 pontos aqui. O começo do vídeo, é minha humilde opinião, tá? Sobre encarceramento. Eu acho que faltou ela falar o seguinte ali, não é só prender, entendeu? Eu acho que tem que fazer a sociedade temer praticar crimes, entendeu? Então, nesse ponto, não adianta só prender, você tem que ser severo lá dentro, entendeu? Tem que botar para trabalhar, tem que mostrar para a sociedade, para o criminoso, para a pessoa ruim, que eu também concordo com ela e acredito que o homem nasce mal. Ele não nasce bom e a sociedade o transforma em mal, porque o caráter é individual. Entendeu? Se você é uma pessoa ruim, logo você vai florar essa maldade, dependendo da sua influência ao seu redor, com mais facilidade. Vai florar melhor, né? Ou pior, digamos assim. Então eu acho que o Estado, nesse papel, nesse ponto, ele tem que mostrar para o indivíduo o seguinte: se você cometer crime, você vai, sei lá, enfrentar câmera de gás, cadeira elétrica, sim, eu sou a favor da pena de morte. Ou mostrar, se você cometer, você tem toda a oportunidade e chance de você ficar livre aqui fora, sem perder sua liberdade para nada. É só não cometer crime. Se você for lá para dentro, você não tem que ter bom comportamento e melhorar nada para você sair. Você vai pagar, foi 30 anos, vai ficar 30 anos preso. Dependendo do crime é perpétua, vai passar o resto da vida preso. Entendeu? Porque você teve a opção aqui fora de escolha. Você assumiu o risco. Você foi lá e cometeu um crime hediondo, que seja latrocínio, não importa. Se você assumiu esse risco, pague com as consequências. Entendeu? Eu acho que o ser humano só respeita o que teme. E sobre o final aí, nossa, ela deu um nó nele, vários nó. Ele tentando falar sobre Estado laico. Meu amigo, você tem que entender o seguinte, livro por livro, quem criou o livro, não importa se foi Deus ou não, também passou por mão de pessoas humanas, de indivíduos. Se você quer acreditar em Rousseau, não impeça que a pessoa queira acreditar em quem escreveu o livro, que também foi por mãos humanas. Você pode não acreditar em Deus, ele pode não acreditar em Deus, o problema é dele. Mas se ele quer dar o direito de quem escreveu um livro e fazer leis dentro do Congresso através dessa pessoa, porque essa pessoa não era Deus, entendeu? Deixa também quem acredita na Bíblia ir lá dentro e criar leis dentro daquela crença, daqueles princípios, que também foram escritos por... Ele não acredita em Deus, então logo ele acredita que também foi escrito por pessoas.
Então, entendeu? 2 olhos, 2 medidas. Como é que eu posso dizer? Olho por olho, dente por dente, entendeu? Se você pode acreditar em Rousseau, deixa a pessoa acreditar em Deus ou em quem escreveu a Bíblia. E é por isso. Tem que ser igual os direitos. Essa é a minha opinião, né? Mas escreve aí nos comentários. Esse debate foi bom, cara. Fez a gente refletir bastante sobre as coisas e ela deu uma aula ali. Muito bom, muito bom. Então é isso, tá? Conto com o like de vocês, conto com a inscrição de vocês, tá? Dá uma hypar aí, se tiver já o botão hypar. E eu vou nessa. Um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui.